busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e deixassem aberta em Daniel capítulo 4. Nós terminamos Daniel capítulo 3, domingo passado, e ainda que façamos uma recapitulação, mas é bom e interessante que os irmãos acompanhem. Deixa sua Bíblia aberta em Daniel, no capítulo 4, onde está escrito aí, a loucura de Nabucodonosor. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Então, depois do livro do profeta Ezequiel, vem Daniel. Bem, vamos recordar, e eu quero que os irmãos guardem bem isto na mente. Israel, até Salomão, nós tivemos o rei Davi e o rei Salomão, até Salomão era um país só. 12 tribos, todos eles juntos. Aí o sucessor de Salomão, seu filho chamado Roboão, ele, ao invés de dizer ao povo, olha, eu vou trabalhar com vocês, eu vou amenizar os impostos, eu vou ajudar, porque este foi o conselho que ele recebeu dos mais velhos, ele foi atrás dos mais novos que disseram a ele, olha, seja duro com esse povo, diga que você vai estar ali, baixar o porrete em cima deles. Quando o povo ouviu isso, 10 tribos disseram, o que nós temos contigo, ó rei? E saíram. Ficaram 2 tribos só, a de Judá e a de Benjamim. Só essas 2 tribos com Roboão. Aí, essas 10 que saíram formaram o reino de Israel. E essas 2 aqui formaram o reino de Judá. Então, Judá e Israel. Israel no norte, Judá no sul. Então, formaram-se 2 reinos. O reino de Israel teve 19 reis, todos eles ímpios. Nenhum fez a vontade de Deus. Judá teve uns 20 reis, e era assim, altos e baixos. Tinha rei que servia ao Senhor, tinha rei que não servia ao Senhor, mas Judá, essas 2 tribos, então veio da descendência davídica. Isso significa o quê? Que eles perpetuaram a descendência de Davi, que chegou até o Messias. O que é que aconteceu com as 10 tribos de Israel? No ano 722, os assírios vieram, o Império Assírio, e levou cativo Israel para a Síria. E lá eles simplesmente desapareceram. Alguns voltaram, mas a grande maioria desapareceu. E não se formou mais o reino de Israel. Alguns anos mais tarde, no ano 606, o Império Assírio já tinha desaparecido, agora tínhamos o Império Babilônico. Então Nabucodonosor veio e ele sitiou Judá, Jerusalém. Ele fez isso 3 vezes. Na primeira vez, ele levou cativo Daniel e 3 companheiros. Levou os vasos da casa do Senhor, tudo isso. Na segunda vez, ele foi lá ameaçar o rei, porque ele havia deixado o pessoal lá, dizendo, vocês vão fazer o que eu quero. E o rei disse, não vou fazer não. Ele foi lá e ameaçou. Na terceira vez, ele veio, aí ele destruiu completamente a cidade de Jerusalém, queimou o templo, destruiu tudo, e levou cativo todo o povo de Judá. Só ficaram ali em Jerusalém quem era aleijado, quem a sua saúde ruim, velhos.
e alguns outros que formaram naquele período os samaritanos. Daí você lembra da história dos judeus não se comunicarem com os samaritanos, porque os judeus não aceitaram mais aquele grupo que ficou, porque eles mesclaram, se misturaram com outras raças. Então eles foram considerados uma raça que se miscigenou, que se misturou. Então, partindo daí, você tem aqui Judá, que depois foi escravizado por Nabucodonosor. E foi quando Daniel escreveu o seu livro no ano 606. 606. O que aconteceu com Daniel? Ele passou por todas aquelas provações, ele e os seus companheiros. Quem foram os companheiros de Daniel? 3. Ananias, Misael e Azarias. Tiveram seus nomes mudados. Quando eles chegaram lá na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor disse é isso: olha, eu quero levar gente sem defeitos, jovens bonitos, jovens chique, todo mundo chique aí. E olharam lá na chiqueza toda e encontraram só 4. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Levou esses, homens sábios, extraordinários. Quando chegaram lá, o rei disse: ó, estão 3 anos para a gente aculturá-los, isto é, torná-lo parte da nossa cultura. 3 anos só. Então, mudem a comida dele, vão comer a minha comida, vamos mudar o nome deles, né? E nós vamos então ensinar toda a nossa cultura. 3 coisas. Mas, irmãos, o homem que é fiel a Deus, o homem que tem compromisso com Deus, o homem cujo coração pertence a Deus, não tem nada que vá demovê-lo, nada que vá afastá-lo. Mudem seu nome, mudem a comida, mudem o que quiser, ele continuará fiel ao Senhor. No mundo de hoje a mesma coisa. Mudam-se as datas, os lugares, mas esta coisa do mundo querer mudar o crente, querer mudar o servo de Deus, querer que ele tenha um padrão diferente, continua a mesma coisa. E o homem fiel a Deus, aquele que é fiel a Deus, nada disso o abala. Davi disse assim: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, para mostrar que Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. O que é que Davi disse? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, Deus não passa recibo quando você é infiel, mas Ele ama quando vê os seus fiéis, homens e mulheres, que apesar das dificuldades, das provações deste mundo, eles são fiéis a Deus. Mas o que foi que Deus fez com Nabucodonosor? Meus irmãos, Deus tem um coração maravilhoso. Você lê lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Este amor de Deus que João escreve nas suas 3 cartas, 1º, 2º, 3º João, este amor de Deus, ele é insondável, ele é indescritível. Nós podemos cantar sobre o amor de Deus usando a nossa língua, o nosso idioma, usando inglês, usando de latim, usando o que for, mas nunca nós vamos poder expressar realmente o sentido profundo do amor de Deus para com a minha e a sua vida. O amor de Deus é algo que você pode ter um exemplo. Imagine, e aquilo foi justamente para Deus lhe mostrar, Abraão ali com seu filho Isaque subindo para no Monte Moriá, ia fazer um altar e o sacrifício, e o menino: pai, aqui está o cutelo, a faca, aqui está a lenha, a gente está levando a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Papai, cadê o cordeiro? Cadê? Ué, nós estamos com fogo aqui, o cutelo, tudo, mas e o cordeiro? Meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá. E quando chega ali em cima, aquele pai que tinha 100 anos, aquele filho que era da sua velhice, que eles não esperava receber de Deus. A Bíblia diz em Romanos que o seu corpo estava amortecido, e é claro, já tinha mais de 100 anos. Agora Deus lhe dá um filho, e Deus manda a ele colocar o filho, oferecer o filho em sacrifício. Mas ele fez.
Olha o que é o amor de Deus. Está ali. O pai coloca Isaque e pega o cutelo, e quando ele vai sangrar o seu filho, ele ouve do céu: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora vi que você não negou o seu único filho. E ele olhou e ali estava um cordeiro para substituir o seu filho. Irmãos, eu sou pai de 3. Você tem outros 3 e 4, e 1 e 2. Meus irmãos, se alguém der um cascudo no meu filho ou no seu filho, é a mesma coisa de dar um cascudo em você. Dói. Se alguém fala alguma coisa do seu filho para você, dói. Quem gosta de escutar? A gente gosta de escutar, ai, que fofinho, isso a gente gosta. Mas fala alguma coisa ruim para ver. Porque é o nosso instinto de defesa, de preservação. Agora Deus pega o seu filho Jesus, oferece na cruz. No momento que os meus e os seus pecados cobriram Jesus todo ali, Deus olhando do céu, o que é que Deus fez? Ele deu as costas. E o filho que nunca havia se separado do pai, começa a dizer: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora Jesus não podia ter os olhos de Deus sobre ele, porque ele estava coberto com meus e os seus pecados. Jesus morre, é sepultado. 3 dias depois, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o levanta da tumba. E agora, ele está vitorioso, glorioso, maravilhoso, diante de todos. E ele leva os seus discípulos ali para Betânia. E ele começa a subir, Ele usa os discípulos a olhar, e ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o amor do Pai. Para quê? Para nos salvar. Porque a igreja prega? Para salvar as pessoas dos seus pecados, anunciando a mensagem de Jesus. Porque enviamos os nossos missionários? Para que eles preguem o amor de Deus. Porque nós sustentamos esses missionários? Porque não podemos ir e eles vão em nossos lugares. Isto é amor. E Deus então amava Nabucodonosor, apesar de ser um reizinho daqueles. Eita bichinho, tremendo. Mas Deus não dispensa o seu amor para ninguém. Olha que coisa linda. Então, o que Deus fez? Primeiro, Deus permitiu que pessoas corretas, homens justos e tementes a eles, estivessem ao lado de Nabucodonosor. Daniel, Misael, Ananias e Azarias conviveram com ele. E ele viu a diferença, porque quando Daniel foi lá e os seus companheiros responderem as perguntas, Nabucodonosor ficou maravilhado. Deus estava ali presente naquelas vidas. Segundo, Deus fez com que Nabucodonosor ouvisse pela primeira vez que o reino de Cristo é indestrutível. Lembra-se quando nós lemos naquele sonho dele que uma pedra então bateu naquela estátua, esmiuçou completamente, falando sobre a pedra angular que é o Senhor Jesus, falando do reino indestrutível de Cristo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas a vontade, a palavra de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, este mundo está nas mãos de Deus. Não adianta A, B, C, D levantar. Não adianta ninguém dizer: eu tenho mais bomba do que o outro. Não adianta nada disso. Tudo isso aí está nas mãos de Deus. Nada vai acontecer sem a permissão do Senhor, meus irmãos. Nada. Ele é o Senhor da história, Ele tem as rédeas da história na mão, e ninguém vai mover sem a permissão de Deus. Ninguém, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum imperador. Existem aqueles que são maus de natureza, e Deus sabe disso, como no Velho Testamento você tinha também aqueles que eram maus. Mas a história segue, até o momento que Deus, que começou a história, vai colocar o ponto final nessa história. Não pense que será o homem, será o Senhor. Então Deus mostrou a Nabucodonosor que o reino de Cristo é um reino eterno. Ele ficou impressionado. Ele chegou a dizer assim: realmente não há Deus maravilhoso como o Deus de Daniel. Ele ficou impressionado, ele confessou isso.
Mas Deus também mostrou uma outra forma. Deus estava trabalhando na vida dele, colocou gente do Senhor ali, ele ouviu sobre a explicação do reino de Cristo, que é um reino eterno, mostrando que os reinos deste mundo são passageiros, apesar dele sonhar da estátua, perna disso, a barriga disso outro, a cabeça de ouro, os braços disso, e a Bíblia vai mostrando uma coisa e outra, para dizer a você que os reinos deste mundo são passageiros, que todos eles vêm e vão, como os impérios que aconteceram. Onde está o Império Assírio? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Tudo isso se passou. Eles fazem parte da nossa história. Mas onde está o reino de Cristo? Continua firme e forte, porque a igreja do Senhor, nada pode detê-la. Nada. As portas do inferno não podem sequer deter o avanço da igreja. Mas Deus mostrou claramente que Ele é um Deus que pode salvar. Isto aconteceu no sermão que nós pregamos no domingo passado, os irmãos se lembram? Nabucodonosor fez uma estátua, ele queria ser adorado, ele pensou, bom, também eu chegar lá na frente e pedir o pessoal para me adorar, fica muito, assim, muito na cara. Então ele fez uma estátua, 30 metros de altura, 5 metros de largura. Era estátua para ninguém perder de vista. Mas ali estavam 3 companheiros de Daniel, 3 homens de Deus. 3 homens fiéis a Deus, que já haviam passado pelo primeiro teste, pelo segundo, pelo terceiro, e agora vinha mais outro. Nabucodonosor, que tinha dito que não havia Deus como Deus de Daniel, agora me põe uma estátua lá, dizendo, essa estátua é Deus, adorem essa estátua. E os 3 homens de Deus, então, dizem a ele, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. E aí o que acontece? Aqueles homens demonstram fidelidade ao Senhor. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 3, que eles foram atirados dentro da fornalha, superaquecida. De repente, Nabucodonosor viu 4 pessoas passeando na fornalha para lá e para cá. Todo mundo alegre, feliz. Ele, que é isso que eu estou vendo? Nós lançamos 3 homens, agora estou vendo 4. O 4º homem era o Senhor Jesus. Era o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ele viu, ele presenciou o 4º homem naquela fornalha. Agora, meus irmãos, veja que coisa impressionante. Quando eles disse Sadraque, Mesaque, Abdênego, olha o que ele falou, servos do Deus Altíssimo. Ué, ele não estava botando a estátua lá para o povo adorar? Como é que agora está dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego era o Deus Altíssimo? Porque diante do poder de Deus, da manifestação de Deus, o homem se recolhe à sua insignificância, ele vê que ele não é nada, absolutamente nada. Sair para fora. Veja a diferença, eles foram jogados, agora eles são convidados a sair para fora. O servo de Deus muitas vezes é jogado na fornalha, é jogado pelas ofensas deste mundo, pelos maus tratos. O servo de Deus é ofendido pela família. O servo de Deus, ele recebe todo tipo de acusação e ele é jogado dentro da fornalha, mas ele não fica sozinho lá. Porque o Senhor vem ao seu encontro. E depois Deus diz, agora vamos sair. Vamos sair pela porta da frente da fornalha. Muitas vezes somos jogados. Mas Deus nos faz sair. E eles saíram. E quando eles saíram, olharam e cheiraram eles. Né? A gente quem já teve lida com roça, tal, sabe que tem aquele capim e tal, e a gente fica ali, aquela fumaça, que é aquele cheiro de fogo. A Bíblia diz que não tinha cheiro nenhum. Nada. A manifestação do poder de Deus foi algo tão extraordinário, irmãos, naquela vida. Meus irmãos, o que aconteceu? Este homem ficou
Nabucodonosor, o rei, o grande rei, o rei supremo do universo, que não era ele, era Deus, mas que ele se considerava o rei supremo de todo mundo conhecido, e era mesmo, reconhece a grandeza de Deus. Não há Deus como Sadraque, o Deus de Abdênego, o Deus de Misael. Oh, este Deus realmente é grandioso. Mas o que foi que aconteceu? Meus irmãos, este reconhecimento foi só de boca. Não desceu nada para o coração dele. Ele não se converteu. Ele reconheceu, mas não se converteu. Há muita gente hoje, você fala com eles, eles reconhecem que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Eles sabem que os hinos que cantamos são hinos bonitos e que tocam no coração. Eles sabem tudo, eles creem tudo. Mas a coisa não desce para o coração, fica só aqui, na cabeça. Não desce para o coração. Foi o mesmo que aconteceu com Nabucodonosor. Por quê? Porque logo em seguida, você tem alguma coisa aqui interessante. Veja aí, capítulo 4. Vamos ver do versículo 10 em diante. Nabucodonosor era um camarada sonhador, mas não era sonhador só de ter ideias boas e querer o melhor. Ele sonhava mesmo, ele teve outro sonho. Olha o sonho dele. Daniel 4, começando do versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Então ele sonhou de uma grande árvore. A sua folhagem era formada, seu fruto abundante, havia nela sustento para todos os povos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, todos os seres viventes estavam ali debaixo dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, deriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Meus irmãos, Nabucodonosor teve este sonho. E ele mandou chamar Daniel. Primeiro chamou a sua galera lá para interpretar, e ninguém pôde interpretar, quem iria? Mas aí ele chama Daniel. Aí Daniel vem interpretar o sonho dele. Meus irmãos, Daniel interpreta o sonho. E ele dá uma interpretação muito direta. Veja o versículo 22. És tu, ó rei, esta árvore que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu, chega até o céu, o teu domínio e as extremidades da terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante do santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruir mais a cepa, com as raízes deixar a terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quiser. Daniel, como nós costumamos dizer, disse na lata a Nabucodonosor o que Deus ia fazer com ele. E aí, meus irmãos, Daniel dá um conselho. Versículo 27. Rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça, em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, aí está, Deus deu a ele mais um ano. Depois que ele teve esse sonho e ouviu a interpretação, ele teve mais um ano para se arrepender. Veja até onde Deus foi, mais um ano. E nada. E aí veja o versículo 30. Nabucodonosor andando para lá com o peito estufado. Aí ele olhou a cidade de Babilônia. O que é que ele diz? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino e serás expulso de entre os homens. Meus irmãos, a paciência de Deus tem limite. Nabucodonosor não prestou atenção no que Deus estava falando. E agora tudo iria se cumprir. Ele estava orgulhoso de Babilônia. Você sabia que Babilônia tinha 96 quilômetros de muro? E que a largura do muro ali de Babilônia era de 25 metros de largura. Imagine um muro com 25 metros de largura e 96 quilômetros de muro. Era uma cidade intransponível. Ninguém entrava. Mesmo assim, Deus derrubou, acabou com Babilônia, porque entrou lá o Império Médio Persa, destruiu tudo. Meus irmãos, o homem, Deus vai até certo ponto, querendo que Nabucodonosor se converta. Nabucodonosor não quis. Deus o arrancou do trono e ele foi parar lá no pasto. Tema do meu sermão, do trono para o pasto. Do trono para o pasto. Você conhece do pasto para o trono, que foi Davi. Davi saiu do pasto e foi para o trono. Mas do trono para o pasto, só Deus faz isso. E Deus tirou Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele ficou lá, ele foi jogado para fora. Cresceu o pelo dele, as unhas dele também. Comia a comida dos animais. Até que ele reconheceu que Deus era verdadeiro. E aí Deus, você leu há pouco quando disse: cortai, mas deixai a cepa, deixai o remanescente. Deus permitiu que ele voltasse outra vez ao trono. E quando ele volta ao trono, Nabucodonosor, irmãos, olha o que ele diz. Mas ao fim daqueles dias, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos e vi o entendimento, pedi entendimento e disse: bendito Altíssimo, eu louvei, eu glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é de geração em geração. E aí todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe perguntar: que fazes tu? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu trono, a mim se me assentou extraordinária grandeza. E ele termina dizendo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aí ele aprendeu as duras provas. Deus humilha. Jesus já disse isso lá na frente. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Essa lei de Deus não muda, irmãos. A lei do Senhor é assim. Meus irmãos, nós estamos aprendendo aqui. Eu termino dizendo aos irmãos: Deus despiu Nabucodonosor, tirando as vestes reais e colocando nele as vestes de um homem salvo, arrependido. É isso que aconteceu comigo e com você. Deus tirou as vestes do pecado e nos deu vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Amém?
Olha que coisa linda que Deus fez. Outra coisa, enquanto Nabucodonosor estava olhando para baixo, ele via, eu fiz essa cidade, eu construí isso, os jardins suspensos para minha esposa, que tinha saudade da terra dela, eu fiz isso, eu vi até... Enquanto ele estava olhando para baixo, ele foi cada vez mais para baixo. Ele só foi restaurado quando olhou para cima. É isto que o Salmo 121 diz. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele olhou para cima, Deus o restaurou completamente. Mas aconteceu outra coisa, vocês perceberam? Ele se quebrantou diante de Deus. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E eu termino. Se eu ou você estivesse diante de Nabucodonosor, a gente diria o quê? Irmão Jefferson, esse Nabucodonosor nunca vai se converter. Nunca. Jamais. Irmã Cleide, Nabucodonosorzinho lá, pode esquecer, aquilo ali é passagem direta para o inferno. Eita, homenzinho mau aquele lá. Mas Deus não desistiu de Nabucodonosor, como Deus não desiste de mim, de você. E aquele homem foi salvo pelo fogo. Meus irmãos, ele lançou 3 servos de Deus na fornalha. O que diz Isaías 43, versículo 2? Quando você passar pelas águas, elas não vão te atingir. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Os 3 passaram pelo fogo e o Senhor mandou o 4º homem para que eles não sofressem nenhum dano. Deus não vai permitir que o irmão, que a sua família seja tirada na fornalha por nada. E se você for, será por causa da sua fidelidade e os seus testemunhos. E se você for, o 4º homem aparecerá para libertá-lo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E que nos faça lembrar que quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor, mais Ele nos exalta. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por este momento quando nós estamos na tua casa de oração. Suplicamos, Senhor, que tu fales ao nosso coração, que tenhamos a mesma fidelidade de Daniel, de Ananias, de Azael, tenhamos, Senhor, o mesmo amor, esses homens de Deus maravilhosos. 4 homens escolhidos por ti para ser luz no meio daquela nação idólatra. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eu te louvo, Senhor, pela vida deles, pelo testemunho que eles deixaram, pela história linda que temos. Ó Deus, eu te louvo porque eu sei que o Senhor não desiste de nós. Apesar das nossas lutas, nossas fraquezas, nossos pecados, o Senhor não desiste de nós. E o Senhor fará tudo para que sejamos salvos, para que entremos pelas portas do céu, para que entremos na eternidade e abracemos o nosso Senhor Jesus, ouvindo dele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor, graças te dou, louvo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Agora, Senhor, toma o teu povo aqui presente, abençoa o teu povo, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado. Mas não preencheu-me.